Hoje eu vou ensinar nesse vídeo como a gente vai poder fazer backup e restaurar o backup de um sistema Zigbee 2 MQTT instalado direto no Debian, sem utilização de Home Assistant. Eu vou mostrar como a gente pode fazer o backup, depois subir e restaurar ele tranquilamente com todos os dispositivos, assim como também nesse processo a gente vai poder atualizar o Zigbee 2 MQTT para a última versão. É isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Vamos lá! Fala galera, Diego de volta aqui hoje. Como vocês viram na abertura do vídeo, hoje a gente vai aprender a fazer uma restauração de um Zigbee 2 MQTT e também a atualização, caso você queira atualizar aí o seu Zigbee 2 MQTT para poder repor o portfólio de dispositivos que estão sendo aí adicionados, que se tornando compatíveis, né, com o Zigbee 2 MQTT. Hoje a gente vai aprender a fazer isso tranquilamente, vou mostrar a vocês. Eu chamo isso de atualização forçada e eu vou explicar direitinho por que eu chamo ela de atualização forçada, ok? Antes de mais nada, eu preciso dizer que se você chegou aqui agora, não esquece de curtir, compartilhar. Também, se você puder aí virar um membro do nosso canal para poder colaborar com a gente, ou então clicar no valeu aí para poder colaborar com a gente, também vai ser muito legal. Compartilhe esse conteúdo com aquele amigo seu que está querendo aí iniciar na automação, ou está querendo aprender um pouquinho sobre sistemas de automação, vai ser bem legal e vai ajudar bastante aí o nosso canal. Antes de mais nada também, eu preciso dizer o que a gente está usando aqui, né? Estou usando aqui um Orange Pi 02, um mini PCzinho com 1 GB de memória. Claro que na data desse vídeo, inclusive, já tem um Orange Pi 03, que inclusive é melhor, e peço para vocês darem uma olhada aí. E também estou usando aqui Node-RED e Zigbee 2 MQTT, duas aplicações para poder gerir, né, aqui o sistema da minha casa. Ligado a esse Orange, eu tenho um dongle da Zonoff, tá? Um donglezinho da Zonoff para poder fazer a interconexão, se tornando um hub Zigbee para poder integrar os dispositivos da minha casa. Bom, dado isso, eu preciso dizer também que a gente está instalado, o que está instalado dentro desse mini PC é um Debian. Então, seguindo aqui o nosso canal, instalação do Zigbee 2 MQTT, instalação do Samba, instalação de outras vertentes, você vai poder fazer esse restauro tranquilamente, beleza? Bom, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é como é que a gente vai poder... Diego, eu quero atualizar meu Zigbee 2 MQTT. Como é que a gente vai fazer isso? Muitas vezes, mensalmente aí, o nosso sistema tende a ser atualizado. Com ele a gente adiciona novos dispositivos que se tornam compatíveis, dispositivos que antes precisavam aí de códigos, né, serem inseridos manualmente, acabam fazendo parte do layout do próprio Zigbee 2 MQTT. Além de melhorias, né, que você pode fazer. O Zigbee ele tem um processo de restauro e de atualização próprio. Mas conforme eu fui usando, né, repetidamente, inclusive para uso comercial, eu criei uma forma mais efetiva de fazer essa atualização, mais segura também. Primeiro a gente tem que entender como é que a gente pode fazer o backup do nosso Zigbee 2 MQTT. Existem duas formas e nas duas dá no mesmo, tá? Eu vou explicar como a gente pode estar fazendo. Primeira delas aqui, na página inicial do meu Zigbee 2 MQTT, vocês vindo aqui em Settings, depois aqui em Tools, vocês vão ver que a gente tem 4 opções aqui, de download de status, de restart do Zigbee 2 MQTT, do request do Zigbee 2 MQTT e backup, e também tem aqui você pode adicionar um código, inserir um código direto dentro do sistema Zigbee 2 MQTT para poder fazer alguma coisa. A gente não vai tratar de nenhum deles além aqui do backup. Primeiro, a gente clica aqui em Request Zigbee 2 MQTT Backup. Ele vai unir e compactar um arquivo e depois esse botão se transforma num download. Vamos esperar ele aqui fazer esse request e logo depois a gente vai fazer o download. Beleza? Ó, ele já fez aqui o request e agora a gente vai fazer o download. Ele já aparece para mim lá em cima, ó. Aqui eu já vou pegar, vou na pastinha onde ele está. Perfeito, vou copiar ele aqui, ó, Ctrl X. Espera aí. Beleza? E vou botar ele aqui na minha área de trabalho, beleza? Vamos lá, ó, colar. Perfeito, está colado aqui, ó. Esse é o backup feito. Vou até mudar aqui a organização para poder automaticamente, ele vai alinhar a grade, mas não vai alinhar ali. Beleza, ó. A gente separou aqui o Zigbee 2 MQTT. Esse foi o backup que o próprio Zigbee disponibilizou para a gente, tá? Eu vou fazer o quê? Vou abrir dentro desses arquivos compactados e dentro dele a gente tem o que a gente vai usar. Tá? Dessa compactação aqui, a única coisa que eu quero efetivamente são os outros arquivos. Vou até retirar ele aqui, ó, extrair
para cá. Beleza, olha só, ele extrair a pastinha. E eu vou precisar de dois arquivos. Um é o Basic e o outro é o Configuration aqui. Vou dar um Ctrl X e vou colocar aqui na minha área de trabalho. Colar. Perfeito, ó. Esse daqui é o nosso backup feito automaticamente dentro do Zigbee 2 MQTT. Existe uma outra forma de você poder fazer isso, tá? E como é que a gente pode fazer isso? Através do Samba. Se você assistiu o nosso canal aqui, eu expliquei como instalar o Samba e tudo mais. A gente instalando o Samba dentro do Debian, a gente vai expor duas pastas importantes. Uma é da instalação do Node-RED, outra a instalação do Zigbee 2 MQTT. Então a gente vai fazer o backup diretamente da pasta do Zigbee 2 MQTT. A gente vai dar um //. No meu caso aqui, eu acesso pelo host, né? Mas você pode botar o IP aí do seu Orangezinho, do seu PC, ou então da onde você instalou o seu Zigbee 2 MQTT para poder acessar. Lembrando aqui, eu tenho um Orange com um Debian. Essa daqui é a instalação mais limpa que a gente pode fazer, tá? Eu vou botar aqui, ó, New Host, que é o nome do meu hubzinho, e ele vai acessar as duas pastas que te deixa compartilhada. Eu já mostrei como fazer isso aqui no canal, vocês podem aí dar uma olhadinha e funciona perfeitamente. Na pasta do Zigbee 2 MQTT, a gente vai ter várias coisinhas dentro dele. Eu vou vir aqui e vou entrar no Data, pasta Data. E vou copiar os mesmos dois arquivos, que são exatamente o que a gente fez download lá dentro do nosso Zigbee 2 MQTT, que é o Data e o Configuration. Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. Olha só, ele já pegou aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui, sim. Vou copiar. E vou vir aqui, eu vou criar uma pastinha, porque ele vai me falar que já tem os arquivos. E vou colar. Perfeito, ó. Vou criar outra pastinha aqui também. E vou colar. Pronto. O que acontece aqui é que eu fiz dois backups de forma diferente que servem da mesma forma. Tá bom? Mas a gente só vai conseguir restaurar efetivamente através do Samba, como a gente fez aqui agora. Perfeito? Então o que a gente vai fazer? Bom, feito isso, fechei aqui. Vamos ver aqui, eu vou fechar aqui. Joia. Fiz o backup. Ah, Diego, eu quero agora atualizar o meu Zigbee 2 MQTT. Como é que eu faço? Lembrando, meu Zigbee 2 MQTT está aberto aqui funcionando. Joia? Já acessível. Vou acessar aqui pelo Putin o meu Orange. Tá? E dentro dele eu tenho um Debian, perfeito? Ó, vou acessar aqui, ó, me pedindo a senha, vou botar. Ok? Loguei dentro do meu Orange. Agora eu vou deixar para vocês um link aí na descrição do vídeo mostrando como é que vocês podem fazer a atualização efetiva do Zigbee 2 MQTT, tá bom? A gente vai acessar aqui e vamos pegar essa primeira linha aqui, essa linha 0, ó. O que ela faz? Ela vai atualizar o Debian, tá? Que a gente instalou aqui os nossos dispositivos, o nosso sistema, né? Vamos esperar atualizar, depois que ele atualizar, eu já retorno aqui. Perfeito, galera. Eu não vou cortar o vídeo, tá? Eu só vou acelerar o vídeo para vocês verem o processo totalmente. Já atualizamos aqui o Debian, eu vou voltar aqui na página de internet e vou baixar esse comando aqui. O que esse comando faz? Ele simplesmente dá um stop no Zigbee 2 MQTT, no serviço Zigbee 2 MQTT, para que a gente consiga fazer o que a gente precisa. Tá? Sem problema nenhum. Olha só, vamos aguardar agora, ele vai fazer o stop do serviço. Lembrando também, a atualização pode demorar um pouquinho, vai depender muito da internet e sistema de vocês, mas o comando funciona perfeitamente, tá? Se por acaso tiver algum tipo de conflito no comando de atualização, pesquisem sistemicamente qual seria o comando adequado para atualizar todo o sistema de vocês, do Debian, ok? Beleza, ó, demos um stop no serviço do Zigbee 2 MQTT, vou retornar aqui agora e vou pegar esse comando aqui. Vocês podem ler que eu tenho aqui, ó, copiar todo o conteúdo da pasta data ou então fazer o backup, como a gente fez anteriormente. Eu comecei essencialmente por isso. Por quê? Esse próximo comando, ele apaga totalmente a pasta do Zigbee 2 MQTT. E essa, por incrível que pareça, é a forma mais efetiva que eu encontrei de fazer uma atualização completa, raiz, perfeita do Zigbee 2 MQTT quando instalado num sistema Debian diretamente. Vale lembrar que o sistema do Zigbee 2 MQTT não é de propriedade do HA.
ok? O Zigbee 2 MQTT funciona em vários tipos de ambiente. O HA é apenas um. Você pode colocar ele para funcionar só no Linux, só no Windows, e você pode ter aí muito sucesso usando ele, porque muitas das instabilidades que tem usando em outros sistemas, quando você usa ele puro, direto no Linux, acaba essas instabilidades. Serve para você que monta aí máquinas virtuais e tudo mais. Vale lembrar que eu não sou muito fã de virtualização. Então aqui, o que a gente está vendo aqui é a instalação direto no sistema operacional, tá? No modo mais raiz e no modo mais baixo possível de instalação. Vamos lá, agora vamos apagar a pasta do Zigbee 2 MQTT. Perfeito, agora a gente vai copiar o próximo comando. Esse próximo comando faz o quê? Ele cria a pasta de novo. A gente acabou de apagar totalmente a pasta, agora o que a gente vai fazer é criar a pasta de novo. Depois que a gente criou a pasta de novo, a gente vai voltar aqui, vai pegar isso aqui para dar uma liberação, né? Liberar o uso, a criação de arquivos e tudo mais para o usuário atual que eu estou usando aqui. Tá? Eu posso criar arquivos e fazer movimentações. Eu estou dando aqui uma simples liberação. Depois eu vou vir aqui e vou pegar o outro comando que vai fazer o quê? Clonar o meu repositório, o repositório do Zigbee 2 MQTT para dentro do meu Orange, como se eu estivesse fazendo uma instalação limpa. Perfeito? Olha só. Vamos aguardar agora ele fazer a clonagem. Perfeito, já baixou. O que eu vou fazer aqui agora é entrar na pasta de instalação do Zigbee 2 MQTT e depois eu vou efetivamente rodar o meu Zigbee 2 MQTT, no caso instalar, tá? Eu vou instalar o Zigbee 2 MQTT sistemicamente, a grosso modo falando, tá, galera? Eu não vou me aprofundar aqui no que realmente faz. Se vocês quiserem entender um pouco sobre NPM, vocês podem dar uma pesquisada, ChatGPT e tudo mais, para aprender o que está sendo efetivado aqui. Isso é um detalhe importante. Muitas vezes, se não todas as vezes que vocês forem fazer coisas em camadas muito inferiores usando aí o terminal, o Linux ou coisa do gênero, procurem saber o que você está rodando. Não saiam aí, como todo mundo acaba fazendo, ou grande parte, pegando um monte de comando, rodando sem saber o que faz, e depois chega aí em todos os fóruns possíveis dizendo que não funciona, que não funcionou, que não deu certo, quando na verdade você não sabe nem o que fez. Pesquisem o que cada coisa faz antes de rodar no seu sistema. Tanto é que eu estou explicando para vocês a grosso modo aqui, para não me aprofundar e deixar o vídeo muito longo também. Mas efetivamente o que a gente está fazendo é apagando o Zigbee 2 MQTT, baixando de novo e subindo o backup. Ok? Vamos lá, vamos rodar aqui o NPM e vamos aguardar ele fazer aí a efetivação desse sistema. Perfeito, galera. Bom, voltando aqui, ele me mostrou que eu tenho aqui uma vulnerabilidade a ser resolvida. Então eu vou digitar aqui o próprio comando que ele passou aqui para mim, tá vendo? Ó, vou copiar esse comandinho aqui. Vamos lá. Na verdade eu vou escrever para ficar melhor. Ó, npm hold e vou dar um enter para poder ele corrigir essa vulnerabilidade que a gente tem. Vamos aguardar agora. Perfeito, galera. Tranquilo, está funcionando agora perfeitamente, não tivemos nenhum problema de vulnerabilidade. Vamos para o próximo comando. O que esse comando aqui faz? Vale lembrar também um ponto importante. Todos os comandos que eu estou rodando aqui, eu estou rodando como root, tá? A utilização sistêmica do que eu faço aqui é de responsabilidade minha. Mas você, um pouco mais conhecedor, pode querer fazer outro tipo de instalação, usando o usuário, não usando o root, dando liberações diferentes do que eu estou mostrando aqui. É uma responsabilidade sua pesquisar em que sentido você quer dar aí segurança ao seu sistema ou não. O que eu estou fazendo aqui é um simples sistema de automação para casa. Tá? Muitas vezes, o próprio projeto engrandecido das pessoas tende a comportar informações extremamente importantes. Eu não tenho essa filosofia, tá? Por isso é que muitos dos comandos que você vê aqui, eu dou liberação total, eu rodo como root, porque não tem nada meu aqui que de extrema gravidade que precise, né, do tipo de segurança que eu vejo muita gente aplicar. Esse egocentrismo das pessoas quererem adicionar sistemas extremamente complexos de segurança para coisas que são extremamente banais, na verdade é muito sem sentido ao meu ver.
Mas eu respeito a opinião de cada um querer aí impor o nível de segurança, não sei, nível pentágono para poder acessar o liga e desliga da lâmpada da casa. Isso é de responsabilidade também de gosto de qualquer um, perfeito? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar liberação total para poder manipular qualquer tipo de arquivo dentro da pasta do Zigbee 2 MQTT, se tratando de Samba, ok? Ó, vou colar o comando aqui e vou, beleza, rodar. Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou dentro do meu Samba outra vez, e só através do Samba a gente vai conseguir fazer isso. Vou botar aqui New Host, vou dar um Enter, vou entrar na pasta do Zigbee 2 MQTT e vocês vão notar uma coisa. Vão notar que os arquivos aqui são totalmente novinhos, ó. Inclusive a gente não tem um database aqui. Eu vou apagar o que eu tenho aqui dentro, ó. Sim, vou vir aqui dentro da pasta, qualquer uma das duas que a gente baixou, vou pegar os dois arquivos, copiar, depois vou vir aqui e vou colar. Apenas isso. Restaurei todo o meu backup, mas o sistema não está rodando ainda, correto? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o último comando, que é para poder startar outra vez o serviço do Zigbee 2 MQTT. Importante lembrar também, galera, não troquem a USB aí do dongozinho que você colocou, não pode trocar de lugar, porque senão você vai ter que reconfigurar. O arquivo config que eu estou repondo aqui tem todas as minhas configurações anteriores, dos meus dispositivos e tudo mais. Nesse sentido, eu não preciso parear todos os meus dispositivos de novo. Ele vai voltar a funcionar exatamente como era, sem problema nenhum. Eu só tenho que vir aqui e startar de novo o meu serviço de Zigbee 2 MQTT. Muitas vezes pode acontecer do seu Zigbee 2 MQTT não subir apenas com Start. Para isso, logo depois você acaba fazendo o quê? Você dando um reboot. Então eu já vou verificar aqui se o meu vai subir. Se não subir, eu aconselho vocês a dar um reboot para que o sistema volte. Vamos aguardar aqui agora. Se não voltar, eu vou de novo aí dar um reboot no meu sistema. Vamos aguardar? Beleza, galera, o meu sistema não voltou mesmo eu dando um restart no serviço do Zigbee 2 MQTT. Eu vou entrar aqui dentro do meu Node-RED e vou desabilitar aqui alguns serviços para que na hora que o meu sistema volte, ele não desligue aqui o meu computador nem nada do que eu estou utilizando, tá? Como eu disse, eu não vou parar esse vídeo, eu vou fazer todo direto, mas eu só vou desabilitar aqui o serviço para poder ele não dar nenhum tipo de problema quando voltar a funcionar. Vamos lá, vamos desabilitar aqui, perfeito. Vamos vir aqui agora, dar um deploy, pronto, ele não vai mais desligar nada. Eu vou chegar aqui agora, deixa eu ver se ele já voltou. Ó, não voltou. O que eu vou fazer agora é dar um reboot no meu sistema totalmente. Vamos lá? E vamos agora aguardar para ver como é que ele vai ficar. Perfeito, galera. Como vocês observaram, demorou um pouquinho, mas eu dei um reboot no meu sistema, tá? No meu Orange, e ele voltou a funcionar tranquilamente. Eu vou religar aqui as automações que eram responsáveis sobre ligar aqui manutenção do computador. Perfeito, olha só. Joia. Depois que eu fiz isso, o sistema já está rodando totalmente atualizado e da mesma forma que era com todos os dispositivos conectados. Os status não estão disponíveis aqui, então você vai ser obrigado a fazer os acionamentos, tá? Para poder disponibilizar. Esse arquivo de status fica disponível na pasta, mas eu nunca mantenho, eu sempre tiro, limpo todo e faço a instalação toda do zero apenas com o banco e a configuração, perfeito? Esse é um vídeo muito simples de você poder fazer, tá? Esse processo final do reboot vocês podem fazer, mas eu garanto que funciona tranquilamente, seguindo aqui os versionamentos e também aí os sistemas que eu uso. É claro que vocês podem ter que fazer algum tipo de adaptação dependendo aí do computador que vocês usem ou qualquer coisa, outro tipo de abordagem, tá? Mas nada que vai ser muito dificultoso, com um pouquinho de pesquisa, dar uma melhorada no código. Como eu disse, eu vou deixar o código aí na descrição do vídeo e vocês podem aí fazer uso tranquilamente, porque vai funcionar, não tem dor de cabeça nenhuma. Eu mesmo já uso há bastante tempo, então podem ficar tranquilo que o sistema vai voltar a funcionar aí tudo como era antes, já atualizado com todo o seu backup de volta. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, de curtir esse vídeo, de compartilhar com aquele seu amigo. Até a próxima, galera. Valeu e tchau, tchau.